Fala, gente, tudo bem? Tô aqui com a parte 2, inclusive, ó, tá vendo que eu tô com a mesma roupa, então eu tô gravando imediatamente esse vídeo depois do parte 1. Tô realmente parecendo que eu tô falando sobre Relíquias da Morte, parte 1, parte 2. Eu fiz aqui os 20 melhores personagens de Harry Potter, parte 1, parte 2. Então, assim, é a mesma dinâmica. Então, já peço para que você dê o like nesse vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, que eu vou fazer o top 10 dos melhores personagens dos filmes de Harry Potter, levando em conta a construção dos personagens, a importância deles para a trama e também um pouco de gosto pessoal, é claro. Antes de eu revelar o personagem de número 10 aqui nessa lista, eu queria só fazer umas menções honrosas de personagens que são muito importantes ou que eu gosto muito, que tiveram uma boa construção, mas que acabaram não entrando nessa lista porque foram preteridos por outros. Então o Fred e o George, eu não coloquei os dois nessa lista, nem o Fred, nem o George, nem os dois juntos, porque embora eles sejam bastante icônicos, eles também têm uma função muito específica na trama, que é de ser a parte mais cômica. Então eu acho que outros personagens entregaram mais, mas ainda assim só salientando que eu gosto muito dos dois e eles cumprem o papel que era necessário deles. Também a Gina, eu acho que é uma personagem importante, pelo fato de ser uma Weasley, pelo fato de ter feito algumas coisas importantes e ficar com Harry também no final. Mas eu acho que ela não tem muita... Se fosse nos livros, ela com certeza estaria nos 20 melhores, mas nos filmes eu não gosto muito da personagem, então ficou de fora. Outros que também poderiam ter entrado, mas não entraram: Pedro Pettigrew, Professor Quirrell e Gilderoy Lockhart. Então todos os três são ótimos personagens, mas também acabaram ficando atrás dos que eu já mencionei e dos que eu vou mencionar. Beleza? Agora vamos lá para a posição número 10. 10. Neville Longbottom, ou Neville para os íntimos, não sei. Eu vou falar Neville porque só para ser mais corretinho, né? Mas então, o Neville ele tem uma trajetória muito interessante nos filmes. Ele começa sendo aquele garotinho covarde, que não tem coragem de fazer as coisas, muito tímido, muito retraído, mas ainda assim no primeiro filme a gente vê a primeira demonstração de coragem dele quando ele enfrenta o Harry, a Hermione e o Rony, que estavam em busca da Pedra Filosofal, e ele inclusive é premiado com isso depois, com 10 pontos para a Grifinória, com Dumbledore fazendo aquele jeitinho Dumbledore para a Grifinória ganhar a Taça das Casas, né, como sempre. E aí, mas naquele momento a gente já viu uma outra faceta do Neville. E isso foi crescendo cada vez mais ao longo dos filmes, ele foi encontrando a sua própria segurança, e ele é muito importante para a história de Harry Potter. Nos livros isso fica mais evidente, mas ainda assim nos filmes também, porque é o fato da ligação curiosa entre ele e o Harry, que ele poderia ter sido o menino que sobreviveu, o Neville. Mas o Voldemort foi atrás do Harry e aconteceu todo o negócio que a gente já sabe. Mas o Neville também ele também se encaixava na profecia, mas por ironia do destino, por acaso do destino, na verdade, ele acabou não sendo escolhido. Mas ele se tornou um herói. Ele, em Relíquias da Morte, ele que é responsável por matar a Nagini, ele que liderou a armada de Dumbledore depois que os três principais estiveram fora de Hogwarts. Então a trajetória do Neville é uma das mais interessantes de analisar do começo ao fim, em questão de evolução, e por isso que eu coloquei ele abrindo esse top 10. Posição número 9, Lupin. Ele também é um dos meus favoritos, assim como a Luna, então se fosse uma lista de favoritos estaria no top 3 sem dúvida alguma. Mas como eu estou tentando analisar mais friamente aqui, porque eu sou um cara que gosto de colocar os meus critérios também, eu acho que o Lupin, ele ficar na posição de número 9 é o bastante para ele. Ele também fez muita coisa relevante na trama. E Prisioneiro de Azkaban é o mais óbvio, ele que ensinou o patrono para o Harry, ele tem envolvimento com o pai do Harry, com todos os marotos. Então ele faz parte do passado do Harry, faz parte do presente do Harry, faz parte do futuro também. Porque ele deixou um filho, se não me engano, agora eu não estou me lembrando bem, mas ele talvez perde um pouco de força nos outros filmes, mas ele ainda assim sempre estava lá na Ordem da Fênix, ele sempre esteve lá na Batalha de Hogwarts, então ele
sempre foi um porto seguro para o Harry. Não tanto quanto o Sirius, claro, pelo fato do Sirius ser o padrinho, mas o Lupin ensinou muita coisa para o protagonista e também ensinou muita coisa para a gente. Eu acho um grande personagem, também a dinâmica dele ser lobisomem e ter que controlar esse lado violento dele, que não é por culpa dele próprio. Então, Lupin, gosto muito, 9ª posição. 8º lugar, Rubio Hagrid. Eu falei que o Bartol Crouch Jr. era o personagem mais subestimado de Harry Potter, mas o Hagrid também é bastante. Eu sei que ele tem muito carinho dos fãs, mas eu sinto que ele nunca teve o devido respeito na série de filmes. Aquela palhaçada do Harry batizar os filhos dele de Alvo Severo e Remo, Sirius, não sei o que. Ele homenageou até o Snape e não homenageou o Hagrid, que foi quem transportou ele quando bebê, que foi quem ensinou as primeiras coisas sobre o mundo mágico para ele, que tirou dos Dursley. Então o Hagrid sempre esteve lá. Ele é um dos personagens mais icônicos de Harry Potter. Ele some um pouquinho, é verdade, nos últimos filmes. Ele acaba perdendo um pouco, saindo um pouco de cena, mas ele sempre está lá para servir como um guia para os garotos. No final é ele que carrega o corpo do Harry, é uma cena bem tocante, faz muito sentido com o que a história apresentou. Eu também gosto muito, muito do Hagrid. Toda vez que eu assisto A Câmara Secreta, no momento que ele retorna, eu me emociono e não tô nem aí, toda vez eu choro. Eu assisti o filme 200 bilhões de vezes, eu sempre choro quando o Harry fala que Hogwarts não existe sem você. Eu vou chorar aqui agora. Mas pois Hagrid, poderia ter colocado ele mais acima, mas eu vou explicar o porquê. Posição número 7, Voldemort. Assim, ele também não é um personagem que tem, com muita originalidade. Ele é basicamente um cara que acredita em sangue puro, como vários ditadores que a gente vê no mundo real, embora com coisas diferentes, né? Porque não existe mundo mágico no mundo real, que eu saiba. Mas o Voldemort, ele é o vilão principal da saga. Então, se ele não fosse um bom vilão, talvez Harry Potter não fosse tão popular assim. Porque toda boa história, todo bom herói precisa de um bom vilão. É difícil um herói, uma história de herói, sobreviver por tanto tempo se o antagonista não tem graça. Então é por isso que eu coloquei o Voldemort aqui. A trajetória do Voldemort talvez não seja mais interessante que a do Neville, por exemplo. A construção dele, a evolução, talvez não seja mais interessante do que a do Draco. Mas pelo fato dele ser o vilão principal, ele tem que ficar nessa posição pelo menos. Eu coloquei ele no mais baixo possível que eu achei, sem desvalorizar demais o personagem. E ainda assim, apesar de tudo, apesar de não ter tanta originalidade nesse quesito, ele também tem uma história interessante. Ele, desde pequeno, ele tem essa tendência meio solitária e de algumas habilidades que ninguém sabe explicar, e muito inteligente, muito carismático. Ele é um legítimo psicopata no começo. Que ele consegue usar o seu charme para conquistar todo mundo, seja professor, seja o fantasma da filha da Rowena Ravenclaw, que agora eu esqueci o nome, da Mulher Cinzenta, esqueci o primeiro nome dela, mas enfim. Então ele é muito charmoso ao mesmo tempo que ele é muito cruel. Então ele tem várias camadas também, tanto como Tom Riddle, como Voldemort. E sem falar na estética dele, que é memorável. Acho que é uma das estéticas mais memoráveis do cinema. Então, Voldemort, eu acho que essa é uma posição justa baseada no que eu falei até aqui. Posição número 6, Sirius Black. Também é um dos meus personagens favoritos. Ele traz uma dinâmica muito boa em O Prisioneiro de Azkaban, com aquele olhar maníaco de um cara que fugiu de Azkaban e tem relação com a morte dos pais do Harry. A gente fica com medo do Sirius antes de conhecê-lo. No momento que ele aparece em cena, ele parece um maníaco. Ele ainda fala, você vai me matar, Harry, quando o Harry aponta a varinha pra ele. E você vê que aquele cara é um cara descontrolado.
E aos poucos, com aquela reviravolta que na verdade ele nunca foi traidor e sim o Rabicho, a gente começa a enxergar o personagem com outros olhos e ele se torna mais suave. E ainda assim ele tem um lado selvagem, que é ele como animago. Mas ele também vira o maior porto seguro do Harry depois da morte dos pais. Na Ordem da Fênix ele também tem a sua importância, até no Cálice de Fogo, que ele aparece na fogueira lá para conversar com o Harry, mas na Ordem da Fênix ele quer mostrar pro Harry que ele sabe que o Harry tem valor, mas fica aquela questão, a Molly tentando proteger o Harry, e o Sirius também, apesar dele ser um ótimo personagem, ele não é um personagem bom do início ao fim, sabe? Ele também tem os seus defeitos, o fato dele mesmo querer colocar o Harry em risco às vezes, sem se preocupar muito com o próprio Harry, mas sim com viver os velhos tempos, sabe? Como se o Harry fosse o Tiago. Então o Sirius ele tem as suas falhas, mas ele é um grande personagem e quando ele morre pela Bellatrix a gente sente, não tem como não sentir. Abrindo o top 5, Rony Weasley. Nos livros, eu gosto muito mais do Rony, porque os filmes trataram ele em vários momentos como um alívio cômico que não precisava tanto. Porque o Rony realmente ele é engraçado, ele tem os seus jeitos que fazem rir mesmo, mas às vezes os filmes exageraram um pouco no tom. Ainda assim, ele faz parte do trio principal, ele é divertido, é corajoso, ele aparece em todos os momentos importantes da trama, o Rony tá lá, ele é o primeiro amigo que o Harry faz, então ele também tem essa importância pro protagonista, é a família dele que é a família, mas talvez mais importante da trama, que aparece nos livros mesmo, não no passado dos livros, mas no presente. Então o Rony é um dos pilares, quando a gente pensa em Harry Potter, a gente pensa em Harry, Rony e Hermione. Então o Rony, apesar de estar um pouco abaixo do Harry e da Hermione, ele ainda assim é um dos personagens mais importantes e top 5 é o mínimo para ele, né? Número 4, Harry Potter. O nosso protagonista, ele é um grande personagem, eu gosto muito dele. Eu acho que pouco se fala, às vezes, do Harry como personagem. A gente fala muito do universo de Harry Potter, ele aparece a todo momento por ser o protagonista. Mas eu gosto muito da construção do Harry. Daquele garoto meio tímido, assim, do primeiro filme, que é muito habilidoso para várias coisas, preguiçoso um pouco para outras, desleixado ao mesmo tempo em que é muito confiante e ele quer colocar em prática as coisas que ele é bom. Ele não liga muito para as coisas que ele não é. Ele não tenta aperfeiçoar ele. Isso traz muitas dinâmicas legais, então ele não faz questão de ser bom em poções. Ainda mais porque o Snape não trata ele muito bem, né? Mas ele faz questão de ser bom em defesa contra as artes das trevas. Ele faz questão de ser bom naquilo que ele gosta. E sem falar que ele é naturalmente heróico, apesar de ter esse jeito que não é aquele jeito de imposição, não é aquele herói, aquela figura mais clássica de um herói, mas sim um herói que recebeu um destino que por acaso, porque foi apenas, não apenas, né, mas foi o amor da mãe do Harry que transformou o Harry numa figura tão importante. Se não fosse por isso, ele seria apenas um outro bruxo, de uma família importante, é verdade, mas apenas um outro bruxo. Mas por causa disso ele se torna um dos maiores de todos os tempos por ele ter derrotado um dos maiores vilões do mundo bruxo de todos os tempos. Então ele também é muito inteligente, ele é muito esperto e ele valoriza muito a amizade e é um líder nato. Então Harry Potter, posição número 4. Número 3, Dumbledore. Nos livros, se fosse apenas analisando os livros, Dumbledore seria o meu personagem top 1. Mas nos filmes eu acho que ele cai um pouco, porque várias histórias legais dele no livro, a própria parte do passado dele não é muito abordada. Então fica um pouco de lado, a gente conhece a imagem do Dumbledore como aquele mago supremo, muito sério e poderoso, mas o Dumbledore não é muito isso nos livros. Eu não queria ficar fazendo comparação, mas eu tenho que falar só para mostrar onde eu quero chegar.
Mas nos dois primeiros filmes, no Pedra Filosofal e no Câmara Secreta, quando Dumbledore era interpretado pelo Richard Harris, pra mim aquela era a representação perfeita do Dumbledore, porque era o ator, ele conseguia transparecer esse poder ao mesmo tempo em que tinha uma certa inocência também no Dumbledore, um jeito meio aéreo, com, assim, eu fico imaginando isso nos livros, que as primeiras palavras quando o Dumbledore vai fazer o primeiro discurso no primeiro livro mesmo, e o Harry tá observando, ele fala, quero dizer algumas palavras. Aí ele fala algo como, tipo, pateta, e começa a falar um monte de palavra aleatória e fala, obrigado. Então ele tem esse jeito meio maluquinho, ao mesmo tempo que ele é um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos. E eu senti falta dessa dinâmica nos filmes, que o Michael Gambon, o segundo ator do Dumbledore, não conseguiu transparecer muito bem isso. E eu acho que não foi culpa do ator, eu acho que foi culpa dos roteiristas que utilizaram ele dessa maneira. Porque eu já vi outras coisas do Michael Gambon e ele tem um toque também cômico que era possível abordar. Mas isso não é tão tratado nos filmes e ele fica parecendo que é apenas isso, um mago poderoso. Só que ainda assim a importância dele em Harry Potter não tem nem como, é indescritível. Ele orquestrou tudo, o plano inteiro para derrubar o Voldemort. Só isso que já bastaria. Mas ele tá sempre ali para ajudar, seja com Vira-Tempo, com a Hermione, seja no próprio Enigma do Príncipe, na caça às Horcruxes e tudo mais, a relação dele com Harry. Então o Dumbledore é, sem dúvida, um dos melhores personagens de Harry Potter. Nos livros é melhor, mas nos filmes também ele é gigantesco. Segundo lugar, Hermione Granger. Assim, ela é a melhor dos três. Isso vale para os livros e vale para os filmes. Desde o do primeiro filme, a das crianças, a Emma Watson foi sempre a que transpareceu... um negocinho aqui, tô tirando, tá, gente? A Emma Watson foi sempre a que transpareceu mais personalidade. Então, aquele jeito dela de menina estudiosa, que meio debochada às vezes, mas ainda assim que tem uma sensibilidade muito grande, que ela quer ser aceita por outras pessoas, mas às vezes o jeito dela meio... dessa forma até que pode soar como deboche, pode acabar afastando as pessoas. Só que ela consegue dois grandes amigos, o Harry e o Rony, e a partir disso cria uma relação muito grande. A relação dela com o Rony é incrível, a relação dela com o Harry é incrível, a inteligência dela, assim, se não fosse a Hermione, o Harry e o Rony teriam morrido 272 vezes ao longo da série. Então ela é essencial para a jornada, ela, tanto na Pedra Filosofal, eu estou usando muito isso, tanto como tanto, mas na Pedra Filosofal ela já mostra isso com o Visgo do Diabo. Na Câmara Secreta os meninos quase não conseguem resolver o mistério do basilisco, e ela petrificada com um papelzinho aqui consegue ajudar eles, mesmo petrificada, pra vocês verem. E ela sempre tá lá fazendo alguma coisa de importante para guiar a história, até nos momentos em que ela não se destaca tanto, como às vezes em feitiços, em duelo e tudo mais, ainda assim ela tá lá para ajudar. Pode não ser o forte dela, mas ela sempre tá lá. Então, das bruxas da idade dela, ela é a mais brilhante, e ela ela tá aqui na segunda posição, né? Em primeiro lugar, eu acho que vocês já devem saber quem que é, né? Mas vamos lá, tirar o mistério. Severus Snape. Eu gosto muito do Snape, primeiro pela atuação do Alan Rickman. Então, cara, é a melhor atuação de Harry Potter. É a do Alan Rickman, a melhor representação. O cara nasceu para ser o Snape. Ele faz muito bem aquele jeito devagar de falar tudo, aquela personalidade que a gente nunca sabe o que esperar. A gente não sabe se ele é bom, a gente não sabe se ele é ruim, a gente não sabe se ele tá ali no meio termo. Infelizmente os filmes fizeram uma coisa com ele, o Relíquias da Morte Parte 2, que foi romantizar um pouco o Snape. Então isso talvez poderia fazer o personagem cair um pouquinho no meu conceito. Caiu um pouquinho no meu conceito, mas ainda assim é um grande personagem, porque ele tem muitas facetas. Ele não é um cara bom, mas também não é um cara mau.
ele é um cara que está ali no meio termo. Ele é um ser humano. Ele fez muitas coisas ruins e ele fez coisas boas. Talvez as coisas boas foram para compensar as ruins? Tá, mas às vezes o que importa são os atos e não as justificativas por trás dos atos. Isso pode ser um pouco polêmico, mas enfim. E o Snape, ele, desde assim, na Pedra Filosofal, ele já, o jeito odioso dele com Harry, e depois ele vai crescendo o personagem, ele nunca perde o fôlego. Em todos os filmes ele tá lá. Talvez assim, sei lá, no Cálice de Fogo ele esteja mais discreto, mas ainda assim ele aparece no final para desmascarar o Bartol Crouch. Então o Snape, ele é o melhor personagem da série de filmes de Harry Potter, e eu acho que isso é quase incontestável. Porém, estou aberto a debates. Essa foi a conclusão do primeiro episódio desse novo quadro aqui do canal Pitacos do Leleco, os 20 melhores. Iniciei aqui com Harry Potter, então me fala aí nos comentários, você que é fã da saga, me diz aí o que você concorda comigo, o que você acha que eu falei besteira. Falei, não, você tá louco de botar esse personagem em terceiro? Esse personagem tinha que estar em oitavo, esse personagem em décimo, não, ele tinha que estar em segundo. Me fala aí que eu adoro conversar, adoro interagir aí nos comentários, quase não tem comentários, mas eu gosto de interagir. E me digam aí se tem alguma série de filmes, alguma série de televisão que vocês gostariam que eu fizesse algo parecido, beleza? Peço like para você e se inscreve no canal caso não seja inscrito. Agradeço a quem assistiu até o final e câmbio desligo.